E semana passada nós falávamos sobre o primeiro brado, que era um brado de perdão. E hoje nós vamos falar sobre um brado de salvação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. É o verso 39. Lucas 23, 39. A palavra diz assim: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Feche seus olhos. Pai, fale conosco, trate aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios da Tua palavra e da Tua presença. Que este segundo brado venha a ser uma realidade sobre a igreja nova e sobre as famílias que estão aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que esta palavra venha a ser uma palavra prática, didática, profética. Que os Teus filhos venham ver a Tua presença sendo manifestada através da Escritura. E que possamos sair daqui cheios do Senhor. Que todos possam entender esta palavra. É o que eu peço no nome de Jesus. E quem crê diga amém. Vamos aplaudir a Jesus pela palavra dEle. Hoje nós vamos falar sobre salvação. E de manhã Deus ministrou ao meu coração, e eu quero fazer isso neste momento. Quem ainda tem algum familiar que ainda não foi salvo, que não aceitou Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador? Eu convido você a ficar de pé e estender as mãos para esta cruz. E trazer à memória agora, traga à memória agora o nome de cada um: pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. E com seus olhos fechados, com as suas mãos estendidas, declare essa oração junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que essa semana o Senhor possa se manifestar com salvação na minha família. Eu declaro que assim como eu entendi a salvação, o Teu sacrifício, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra diz em Atos 16, e eu declaro, ela hoje crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu declaro salvação na minha família. Eu declaro que o inferno vai perder os meus familiares, e em breve eles estarão comigo, ao meu lado, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Quem acredita nisso, dá um brado de fé. A segunda declaração, o segundo brado de Jesus naquela cruz, não foi uma oração ao Pai, como na primeira. A primeira, percebemos que quando Jesus diz:
Pai, perdoa-lhes. Jesus está fazendo uma oração. Mas o segundo brado não é um brado de oração. O segundo brado é uma resposta. O segundo brado, ele vem como uma resposta para alguém. E a primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é aquilo que o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. João, eu vou trazer resposta para alguém. Eu quero que você venha entender que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem a sua mão está encolhida, mas os ouvidos do Senhor estão abertos e as mãos estendidas, o ouvido aberto para ouvir o clamor de alguém. E eu vim aqui liberar a primeira palavra profética sobre a tua semana. Essa semana se prepara, porque Deus vai trazer respostas. Não, eu vou tentar de novo para você compreender o que Deus está liberando no começo dessa mensagem. Deus está trazendo resposta para clamores, Deus está trazendo resposta para orações. Deus viu dias difíceis que enfrentamos, Deus viu dias de angústias que passamos, Deus viu os dias talvez terríveis que nós estamos inseridos, e hoje Ele trouxe eu aqui para dizer para você: essa semana é semana de resposta. A Isa, como a recém-nascida, está de pé recebendo essa palavra, e você talvez está pensando no fantástico que vai passar depois do culto. Eu vim aqui liberar uma palavra do céu sobre a tua vida, meu filho. Essa semana não é semana de silêncio, essa semana é semana de Deus abrir a boca e trazer resposta. Alguém está comigo aqui hoje? Charadabá. Levanta a tua mão direita mais alto que você puder, bate na mão de duas pessoas, diga assim: semana de resposta. O segundo brado de Jesus na cruz foi uma resposta. Mas você precisa entender que Jesus não está no meio de transgressores, no meio de malfeitores, no meio de ladrões à toa. Não. Esse dia não foi uma coincidência. Esse dia não foi um plano que Deus não planejou. Esse dia não foi algo assim: pode colocar aí, pode ser aqui, pode ser desse jeito. Não. Esse dia já tinha sido planejado, orquestrado antes da fundação do mundo. Pastor, como assim? A palavra vai dizer que o cordeiro foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar você, e antes do diabo planejar roubar você de Deus, Deus já tinha criado o plano de redenção, o plano de salvação. Então você não pode achar que Jesus está sendo colocado no Gólgota, está sendo colocado no madeiro, está sendo colocado no meio à toa. Não! Jesus está ali com um propósito. O evangelista Mateus vai dizer que ele foi colocado no meio. Aonde? No meio. E colocaram malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Por que não tinha 3 ladrões? Por que não tinha 5 ladrões? Por que não tinha 7 ladrões? Por que não tinha 1 ladrão? Mas tinha 2. Porque a Bíblia está me mostrando algo. Um malfeitor à direita, um malfeitor à esquerda, mas Jesus está no... Por que Jesus está no meio? Porque isso daqui tem que ser a base da minha vida e da sua. Os malfeitores, os desejos dos malfeitores, os desejos humanos tem que estar um à direita, o outro à esquerda, mas no centro.
Eu vou tentar te explicar o que Deus está tentando nos trazer hoje. Ele está falando, pode colocar os seus desejos de malfeitores, os seus desejos carnais, os seus desejos momentâneos, coloca à direita, coloca à esquerda, mas quem tem que prevalecer no centro? Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Chega de colocar você no centro, chega de colocar os teus desejos no centro, chega de colocar você como principal. Ele veio aqui dizer, quem tem que ser o centro da tua vontade, quem tem que estar no centro da tua vida, quem tem que estar no centro dos seus desejos, não é você, é Jesus Cristo. Sabe qual que é o problema, meu irmão? Preste atenção. É que nós damos mais glória a Deus em cultos onde o homem é exaltado. Vamos ser sinceros, a gente dá mais glória a Deus quando a gente ouve, você vai ter vitória, você vai ter porta, você vai ter cura, você vai ter isso, porque são cultos antropocêntricos, é o homem no centro. São cultos egocêntricos, onde o meu ego tem que estar no centro. Mas hoje Deus decidiu bradar dizendo, não é a sua vontade que vai prevalecer. Alguém era para ter glorificado, alguém para ter exaltado. Meu irmão, se você veio para um culto antropocêntrico, você errou de igreja, porque aqui é um culto cristocêntrico. É Ele no centro, é a vontade dEle que precisa prevalecer. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Alguém está comigo aqui hoje? Jesus no centro, um à direita, outro à esquerda. E aí você precisa entender que o Novo Testamento foi escrito em grego, a sua língua original é grego. E existem 3 palavras para definir ladrão. Existem 3 palavras para definir o que está referindo a este homem que está um à direita e outro à esquerda. Pastor, como é o nome dele? Dimas? Primeiro vida louca? Não. Não. O nome dele não é Dimas, isso é uma tradição. Nós não sabemos o nome dele. Mas preste atenção, existem 3 palavras para definir um ladrão na Bíblia. Ladrão em grego. A primeira palavra é kleptos. E a palavra kleptos é uma palavra genérica para qualquer pessoa que rouba algo. É original da palavra cleptomaníaco. Quem que é um cleptomaníaco? É quem tem a mania de roubar qualquer coisa. Não importa o valor, não importa o tamanho, ele sempre está roubando. Isso é a origem da palavra kleptos, aquele que rouba qualquer coisa e sempre está roubando. A segunda palavra para ladrão, para malfeitor, é a palavra kakópoios. E a palavra kakópoios significa aquele que rouba fazendo algo ruim, aquele que infringe uma lei. E a última palavra é a mais pesada, que é a palavra lestai. E a palavra lestai significa aquele que pratica roubo ou criminalidade com resquício de crueldade. Pastor, me explica isso na prática. Te explico. Um kleptos era aquele que apenas tinha mania de roubar. Um kakópoios era aquele que roubava usando arma, mas não tinha coragem de chegar nos fins. E o lestai era aquele que, se necessário matar, matava. Era aquele que, se necessário acabar com a vida de alguém, acabava, só para conseguir o que desejava. Pastor, por que isso é importante? Porque você precisa entender que não eram kleptos que estavam do lado de Jesus, não eram kakópoios que estavam do lado de Jesus, era um lestai que estava do lado de Jesus. É a mesma palavra que vai ser colocada, preste atenção,
quando vai definir um homem chamado Barrabás. Então aquele Gólgota era para ter 3 lestais. Era para ter um à direita, um na esquerda, e o lestai principal era para ser Barrabás. Mas preste atenção, o que aquele malfeitor, o que aquele ladrão, o que aquele lestai não sabia, é que no meio da crucificação não estaria um Barrabás, não estaria alguém como ele, estaria aquele que traria salvação para ele. Pastor, me explica isso. Te explico. Aquele ladrão não tinha expectativa nenhuma de quem seria crucificado no meio, mas quanto menos ele esperou, quem apareceu ali no meio não foi outro como ele, mas foi o caminho, a verdade e a vida. Foi o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, foi o pão vivo que desceu do céu, foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Pastor, me explica isso. Ele estava esperando um Barrabás, mas Deus decidiu se encarnar e entrar no meio da rota daquele ladrão. Pastor, me explica isso. Te explico. Enquanto o ladrão está achando que vai ter alguém como ele ali no meio, quem está no meio daquele Gólgota, quem está no meio daquelas cruzes, quem está no meio das 3 cruzes ali, é o Filho de Deus. Provoque alguém que está do seu lado e diga assim: você não imagina o que Deus tem para você essa semana. Fala, se prepara para ter encontros inusitáveis essa semana. Agora é poderoso isso, por quê? Porque enquanto ele está esperando um Barrabás estar no meio, não é Barrabás que vai ser crucificado no meio, é o Filho de Deus. Só que você não pode achar que tem um ladrão bom e um ladrão mau. Você não pode achar que tem um ladrão que ele é bom e outro ladrão que é mau. Os dois são maus. Os dois estão ali porque fizeram algo ruim. Provavelmente já mataram pessoas. Mas isso aqui é lindo, por quê? Porque enquanto está os dois, um de cada lado, você vai ver em Mateus capítulo 27, verso 44. Põe na tela para mim, por favor. Olha o que a palavra diz. E os ladrões, está no plural, sim ou não? Está no plural? E os ladrões que haviam sido crucificados com ele, também o insultavam. Espera aí, pastor, mas não vai ter um ladrão que vai dizer que quer ser reconhecido, que quer ser lembrado por Jesus? Sim. Mas quando Jesus subiu ali, e aquele primeiro ladrão começou a ver os soldados, a multidão, blasfemando, gritando, dizendo: se você é o Cristo, salva você mesmo. Desce daí. Provavelmente aquele primeiro ladrão começou a ir na onda de todo mundo, começou a se mover pela opinião pública, mas ele começou a perceber que a opinião pública não estava mudando a história dele. Posso te dar um conselho? Para de seguir pessoas que não têm conselhos para você. Pastor, como assim? Aquele ladrão na cruz vai entender que enquanto ele começou a crucificação, blasfemando, criticando, falando mal, batendo, ele não conseguia nada. Mas vai chegar em Lucas, Lucas vai dizer que em um período, eu não sei qual que foi a hora, eu não sei qual que foi o momento, eu não sei qual que foi o tempo que ele levou para perceber, mas há uma verdade: ele percebeu que insultar Jesus não ia mudar a vida dele, que seguir a opinião pública não ia mudar a vida dele, que seguir o discurso de cada um moralista não ia mudar a vida dele. Então ele começou a entender: eu não posso me mover por aquilo que todo mundo está falando, eu preciso me mover por aquilo que o Espírito Santo está bradando dentro de mim.
É nesse momento que ele vai dizer: não adianta eu ficar criticando como está todo mundo criticando. Não adianta eu continuar fazendo o que todo mundo está fazendo. Fale para alguém que está do seu lado, diga assim: você quer resultado diferente? Faça o que ninguém está fazendo. Aquele ladrão vai perceber: criticar não ajudou, murmurar não ajudou, blasfemar não ajudou. E é incrível porque de uma multidão que está criticando, de uma multidão que está blasfemando, de uma multidão que está murmurando, só tem um que está reconhecendo. Porque quem reconhece sempre será a minoria. Mas isso aqui me mostra algo poderoso. E a primeira lição que eu preciso liberar para você: qual, pastor? Como termina é que importa. Fale para alguém que está falando assim: como termina é que importa. Por que como termina é que importa? Porque eu vi um discípulo que não faltou um culto e se perdeu. E eu estou vendo um ladrão que não foi nenhum culto, mas se salvou. Eu vejo um Judas que estava na mesa, que não faltou um culto, que viu milagre, que viu maravilha, que viu Jesus andando sobre as águas e se perdeu no final da história. E eu estou vendo um ladrão que não participou de ceia, que não foi nenhum culto, que não viu nenhum paralítico andando, que não viu nenhuma cura, mas mesmo assim foi salvo. Por quê? Porque não importa como você começa, importa como você termina. Eu vim dizer para você: não importa como você começou, importa como você vai terminar. Pastor, eu não posso porque eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-viciado, eu sou uma ex-prostituta. Eu vim dizer para você: não importa como você começou, importa como você vai terminar, meu filho. Oh, alguém está comigo aqui hoje? E é nesse momento de crucificação, é nesse momento que eu estou vendo um homem que começa insultando, mas termina reconhecendo. E eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Você conhece alguém que é o primeiro a criticar? Você conhece alguém que é o primeiro para zombar, zoar? Você conhece alguém que é o primeiro para falar: você é fanático, você está bitolado, você está dando dinheiro para o pastor? Você conhece alguém que sempre tem alguém, sempre critica quando você vai para a igreja? Eu vim aqui dizer para você que esse que está insultando, no final da história vai reconhecer que Jesus Cristo é o único, suficiente e exclusivo Salvador. Pastor, me explica isso. Jesus ama esses que criticam, Jesus ama esses que falam mal da igreja, Jesus ama aqueles que falam: crente, não fala de crente para mim, que eu prefiro ver o diabo do que ver crente na minha frente. Esse aí Deus vai pegar para ser pastor, Deus vai pegar para ser evangelista, Deus vai pegar para transformar a história. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Hoje você vê um bêbado, hoje você vê um crítico, hoje você vê um blasfemador, mas amanhã você vai ver um homem, uma mulher de Deus. É Deus dizendo: pode ter começado criticando, pode ter começado insultando, mas vai terminar reconhecendo. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se você pode profetizar sobre a vida de alguém. Diga assim: se prepara, vai ter salvação na tua casa. Fala: quem começou insultando, vai terminar reconhecendo, no nome de Jesus. Eu sinto uma presença de Deus neste lugar. Jovens descerão aquele lago com os pais. Eu sinto uma presença de Deus neste lugar. Homens e mulheres vão descer ali dizendo: pastor, era impossível. Me criticou quando eu estava na igreja, falou mal de mim quando eu vinha para os cultos, me chamou de bitolado, me chamou de fanático,
me chamou. Ei, eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem começou insultando, ai meu Deus do céu, eu não sei se você sente a glória de Deus neste lugar, mas o maior privilégio que você pode ter não é carro novo na garagem. O maior privilégio que você pode ter não é uma boa empresa. Não estou dizendo que é errado, mas eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. O maior privilégio que você pode ter é dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Eu vim liberar uma palavra. Quem começou insultando vai terminar reconhecendo. Quem começou criticando vai terminar glorificando. Se prepara. Aumenta o meu microfone um pouquinho só. Oh glória, oh glória a Deus. Eu vou te dar alguns segundos para adorar a Deus. Começa a liberar espaço. Começa a abrir cadeiras. Começa a dizer: olha, semana que vem meu pai vai estar sentado do meu lado, a minha mãe vai estar sentada do meu lado, a minha irmã vai estar sentada do meu lado. Ei, alguém pode adorar a Ele aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Aquele que começou insultando, aquele que começou criticando, vai terminar reconhecendo. A palavra vai dizer que tem dois, e um vai começar a criticar e continuar na crítica, dizendo assim: se você é o Cristo, salva você e a nós, porque é esse evangelho que a gente gosta, é essa pregação que agrada a gente. Se Ele é Deus, faz o que eu quero. Pastor, sim, eu já fui esse ladrão. Eu já fui esse ladrão que quis colocar Deus na parede, dizendo: se você é Deus, me dá dinheiro. Se você é Deus, eu vou abrir minha conta aqui, vai ter um Pix. Só que se Deus te der tudo aquilo que você pede, você vai ser destruído. Meu irmão, se eu desse tudo aquilo que meu filho pede, ele já estaria com uma diabetes, de tanto doce que ele gosta de comer. Não, pai, se você é pai, então me dá um ovo do Kinder Ovo, ovo de Páscoa do Kinder Ovo, que agora tem que fazer um financiamento para comprar, tem que fazer um carnê no mercado. Se você é pai, então me dá o que eu quero. E aí que entra a paternidade, de dizer: porque eu sou seu pai, eu não vou te dar o que você quer. Porque eu sou seu pai, eu vou te dar o que você precisa. Toma aqui uma banana para você comer. Porque eu sou seu pai, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que você precisa. Porque às vezes nós consideramos Deus ser Deus quando Ele só faz aquilo que eu quero. Mas Deus não é Deus que faz o que você quer. Deus é Deus porque faz aquilo que você precisa. Graças a Deus que Ele não respondeu aquela oração absurda que você fez. Fale para alguém que está ao seu lado e diga assim: graças a Deus que Ele não respondeu aquela oração absurda que você fez. Porque foi o não responder aquela oração que fez você chegar até aqui. Mas às vezes eu sou como esse primeiro ladrão: se o Senhor é Deus, então faz o que eu estou querendo. Se o Senhor é Deus, então por que você está passando por isso? Porque às vezes a gente tem a concepção de que os filhos de Deus não sofrem.
Pastor, se eu aceitar Jesus, eu vou ser isento dos problemas? Não, vai aumentar. Existe um evangelista inglês que ele tinha uma frase que dizia: se o amor de Deus está atrelado às bênçãos, riquezas e saúde que os homens podem ter, então Deus odiava os apóstolos. Porque às vezes nós sempre temos essa concepção: se eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar no centro. Se eu sou filho de Deus, ele tem que fazer, seja feita a minha vontade. Enquanto tem um falando isso, tem outro que vai abrir a boca e ele não vai falar com Jesus primeiro. Ensine alguém que está falando assim: ele não falou com Jesus primeiro. Fala, ele respondeu o blasfemador. Preste atenção. O que eu preciso te ensinar com esta segunda lição: cuidado com os coniventes. Porque a gente sempre ama estar do lado de pessoas que apoiam o nosso erro. A gente sempre ama estar do lado de pessoas que são coniventes com os nossos erros. Então, não, mas você só traiu porque ele também não te deu a devida atenção. Não, mas você só abandonou também porque você tem que pensar um pouco mais em você. Não, mas você só mentiu porque não é uma mentira tão difícil assim, todo mundo já mentiu. Porque é muito mais fácil eu ter do meu lado gente conivente com o meu erro. Mas o que gera salvação não é ter gente conivente, é gente que confronta. Então pare de andar com gente conivente que venha apoiar o teu erro e comece a andar do lado de gente que venha confrontar, dizendo: você está errado, você precisa mudar. E isso aqui é poderoso, por quê? Porque o segundo ladrão, ele poderia ter ficado quieto, ter esperado o blasfemador falar todo o discurso dele e acabar e dizer: Jesus, liga não, ele é assim mesmo, mas faz o seguinte, lembra de mim. Mas a primeira fala desse ladrão não é pedindo para ele, mas é calando um blasfemador. E Deus precisa levantar uma geração como esse ladrão. Porque quem cala, não, mas eu estou sendo salvo, mas está falando do seu Jesus e você está quieto. Não, mas eu estou sendo salvo, mas está falando do seu Salvador e você está quieto. Então Deus precisa levantar uma geração como este ladrão, que antes de pensar em ser salvo, protege Jesus Cristo dizendo: fica quieto, cala a boca, você não está percebendo que Ele é o Filho de Deus? Aonde está essa geração que não tem medo de dizer publicamente: eu acredito em Jesus e não aceito que você venha falar da minha fé. Eu acredito em Jesus e não aceito que você venha falar do meu Salvador. Deus precisa de uma geração de ladrão como essa. Eu estou vendo discípulos fugindo e um ladrão protegendo. Aonde estão essas pessoas que vão dizer: não, do meu Deus você não fala, do meu Jesus você não fala? Sabe qual que é o problema? É que zombam do nosso Deus, zombam da nossa fé, e a gente quer evitar confrontos, mas quem cala consente. A gente quer evitar confrontos, porque a gente fala: não, ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está dizendo, pastor, ele é assim mesmo, sempre criticou. Mas chega uma hora que a gente tem que colocar um basta, dizendo: do meu Jesus você não vai falar mais. Provoca quem está do seu lado e diz assim: até quando? Até quando você vai participar de rodas que zombam do seu Jesus e você ainda está sentado lá? Até quando você vai estar no grupo de WhatsApp que sempre critica pastor e você está lá? Até quando você vai continuar sendo conivente com pessoas que zombam da nossa fé e você não se posiciona? Deus está levantando uma geração que não tem vergonha de dizer: Ele é o Jesus, Ele é o Messias,
Ele é o meu Salvador, e não aceito que você fale dele. Alguém está comigo aqui hoje? Cuidado com os coniventes. E cuidado para não se tornar um conivente. Cuidado com essas pessoas que sempre apoiam o seu erro. Cuidado com essas pessoas que sempre justificam as suas falhas. Esse tipo de gente não vai fazer você crescer. Eu cresci sempre com os confrontos dos meus pais. Sempre com os confrontos dos meus pastores. Sempre sendo confrontado, dizendo: João, você está errado, abaixa esse nariz. João, você está errado, vai pedir perdão. João, você está errado, você tem que fazer diferença. E eu sempre tive esses dois tipos de pessoas, mas percebi que quem me fazia crescer não eram os coniventes. Quem me fazia crescer eram aqueles que confrontavam. Fale para alguém da sua lado e diga assim: eu profetizo na sua vida uma pessoa que vai confrontar com o teu erro. Agora, para encerrar essa pregação, obrigado. A palavra diz assim: que o ladrão vai calar o blasfemador, vai virar para Jesus e vai dizer: lembra de mim quando você entrar no teu reino. O segundo brado de Jesus na cruz é impressionante. E isso daqui já gerou tanta discussão teológica. Porque às vezes a gente dá ênfase para aquilo que não tem tanta ênfase. Qual que é o brado de Jesus? Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí a gente se agarra no dia e se agarra no local. A gente se agarra no dia dizendo: que dia que ele vai vir? Que dia que ele vai voltar? Que dia que vai ser? É hoje? E a gente se agarra no local, paraíso. Onde é o paraíso? É no céu? É a gente que sobe? É o céu que desce? E a gente fica discutindo coisas que não precisam ser discutidas. Porque a ênfase principal da salvação não é sobre um dia e nem sobre um local. Porque o maior privilégio da salvação não é saber o dia e nem o local. É saber que eu estarei com Ele para sempre. Pastor, como assim? Pouco importa onde vai ser, mas importa que eu vou estar a eternidade do lado dele. Pouco importa se a igreja sobe, se o céu desce. Pouco importa quando vai ser, se vai ser hoje, vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser daqui 20 anos, se vai ser em 2050. Pouco importa o dia e o local, mais importa uma verdade: eu estarei com Ele pela eternidade. É isso que me motiva, é isso que me move, é isso que me dá força, é saber que eu vou passar a eternidade com Ele, e Ele comigo. Fale para alguém que está do seu lado, diga assim: o maior privilégio não é entrar no paraíso, e nem saber o dia, é estar com Ele, todos os dias. Em verdade te digo, hoje estarás comigo. Como foi o pedido do ladrão? Lembra? Ele não disse: quando você entrar, me coloca lá dentro. Ele só está dizendo: se for entrar, lembra de mim. É um pedido certo que gera uma resposta surpreendente. É um pedido certo que gera uma resposta surpreendente. É um pedido certo que gera uma resposta surpreendente. Porque enquanto ele está pedindo para ser lembrado, Jesus naquele momento está fazendo ele se tornar alguém inesquecível.
Enquanto ele está pedindo para ser lembrado, Jesus está tornando ele alguém inesquecível. Pastor, como assim? Meu irmão, quem anda com Jesus, quem é um com Jesus, as pessoas não vão lembrar de você pelo dinheiro que você carrega. As pessoas não vão lembrar de você pela profissão que você tem. As pessoas não vão lembrar de você pela habilidade que você tem. As pessoas vão lembrar, Ele e Jesus é um. Uau. Não há maior privilégio. Quer se tornar uma pessoa inesquecível? Pode ter diploma, pode ter dinheiro, pode conquistar grandes coisas, mas pessoas inesquecíveis são aquelas que se tornaram um com Jesus. As pessoas vão lembrar de você não pela habilidade que você tem, mas pelo Jesus que você carrega aí dentro de você. Fica de pé no seu lugar e eu quero encerrar essa pregação. Sabe o que é mais lindo, pastora? É que o dia daquele ladrão começou de um jeito, mas terminou totalmente diferente. Eu vou dizer isso novamente. O dia daquele ladrão começou de um jeito, mas terminou completamente diferente. Você veio para um culto com uma certa expectativa, mas hoje Deus decidiu mudar completamente o final do seu dia e da tua história. Eu não sei qual que é o decreto que você recebeu. Sabe o que é mais lindo que eu fiquei meditando essa semana? É que naquele momento que Jesus bradou o último brado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, o Jesus humano morreu, mas eu fico imaginando ainda um sorriso naquele ladrão, dizendo, ele foi primeiro, mas daqui a pouco eu vou estar com ele. Há uma tradição que vai dizer que a morte por crucificação, como você sabe, era uma morte por asfixia. O condenado ficava dias ali. E quando o condenado não estava morrendo, eles tinham um golpe, que era um golpe de misericórdia. Alguns vão dizer que era nos joelhos, outros vão dizer que era no quadril. E como é que funcionava? Quebrava-se o quadril do condenado. Então vinha com uma marreta e batia nele na cruz para quebrar o quadril e ele não conseguia mais ter força para respirar. E naquele golpe de misericórdia matava. A tradição vai dizer que eles fizeram isso com os dois ladrões. Por quê? Porque era Páscoa e não poderia mais ter um morto na cruz na Páscoa. Então antes das 18 horas, quando vai começar o período da Páscoa, vamos matar eles. E quando vai dar o golpe de misericórdia no primeiro ladrão, talvez ele está gritando, desesperado, porque ele não sabe aonde vai passar a eternidade dele. Mas quando dá o golpe no segundo ladrão, doeu no corpo, mas ele havia uma garantia na alma. A partir de agora, tem uma eternidade me esperando e me aguardando. Sabe, Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. João, não queira o reconhecimento dos homens, queira ter o teu nome no livro da vida. Eu não sei se existem pessoas aqui que não aceitaram Jesus como o único, suficiente, exclusivo Salvador, e quer fazer isso agora. Ou outras pessoas que até já aceitaram Jesus, reconheceram, até desceram as águas do batismo,
mas por algum motivo se afastou. Hoje, Deus está te chamando. Deus está te chamando para ser um com Ele. A salvação não é a garantia de um lugar apenas. A salvação é a garantia de ter Ele como companhia todos os dias. Ele e você serão um a partir de hoje.